Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo reverendo Walter Gonçalves. E hoje nós estaremos concluindo a parte sobre a leitura da literatura epistolar. No grande tema que nós estamos abordando, qual o maior problema do cristão? O maior problema do cristão é entender as Escrituras. E as Escrituras Sagradas, a Bíblia, é um conjunto de livros, né? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, que possuem diversos gêneros. E nós estamos hoje dando continuidade ao entendimento desse gênero literário da Bíblia Sagrada, chamado Epístola, e usamos como estudo de caso, ou mesmo como exemplo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E para nós iniciarmos o nosso encontro de hoje, nós estaremos lendo o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Eu estarei lendo numa versão que é uma paráfrase, né, que tenta dar apenas uma interpretação do conceito bíblico que Paulo escreveu, que é muito interessante. 1 Coríntios 6, versículo 12, na versão fácil de ler da Bíblia, VFL, diz assim: posso fazer todas as coisas que eu quiser, mas nem todas as coisas são boas para mim. Posso fazer todas as coisas que eu quiser, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Neste capítulo, Paulo comenta a questão da plenoxia, da ambição, da avareza, do desejo que levava muitos cristãos em Corinto a, em disputa jurídica, levar seus irmãos às cortes, aos tribunais, para obter ganhos. E Paulo censura esse tipo de comportamento, mas não só, é apenas uma abertura para o que Paulo vai delimitando no restante do capítulo 6 de 1 Coríntios. E nós precisamos entender como podemos fazer de fato uma hermenêutica, uma interpretação e uma aplicação desse texto para os nossos dias. Nós vimos, algum tempo atrás, que a exegese, que é identificar o texto tal qual o escritor o escreveu, o seu original, difere da hermenêutica, que é interpretar o texto em conformidade com aquilo que o autor disse e com uma aplicabilidade razoável, de bom senso para os dias de hoje. Por isso, para entender a literatura epistolar, precisamos diferenciar a exegese, o que o escritor bíblico disse originalmente para os seus leitores, para o seu público-alvo, da hermenêutica, o que entendemos e como aplicamos, se é que podemos aplicar o texto nos dias de hoje, literalmente. Portanto, quando nós lemos este versículo que Paulo acabou de citar, em 1 Coríntios 6, versículo 12, né, que nós acabamos de ler, posso fazer todas as coisas, mas nem todas me convêm, posso fazer todas as coisas, mas não vou me deixar dominar por elas, fala exatamente dessa perspectiva de poder ter um grau de sobriedade e um grau de sensatez no enfrentamento de questões como essa que nós falamos há pouco, de litígio entre irmãos e outras tantas, até mesmo no que diz respeito à questão da vida física do ser humano. Por que que nós precisamos fazer estas pontuações? Primeiro, porque há um abismo cultural entre o texto que nós acabamos de ler, quando Paulo escreveu esse texto, era por volta do ano 50 ou 52 da era cristã. Nós temos aí um intervalo de quase 2000 anos, com questões que possam ser apenas
ocasionais ou questões que podem, de fato, se propagar ou transcender gerações. Por exemplo, se algum leitor que segue a tradição arminiana e não a calvinista, e quando falamos isso, de calvinismo e arminianismo, falamos de liberdade diante da fé ou mesmo eleição diante da fé. Um arminiano, quando lê, por exemplo, o texto de Gálatas 1, versículo 15, como poderá interpretar esse texto? Pois diz assim, lá na nova versão, em linguagem de hoje, na nova tradução em linguagem de hoje, NTLH da Sociedade Bíblica Brasileira, lá está escrito em Gálatas 1,15: porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Ora, Paulo foi escolhido desde o ventre, Paulo foi eleito para encontrar Jesus, quer ele quisesse ou não. Há uma eleição. O arminiano roxo, o arminiano de raiz, não vai aceitar uma coisa dessas, porque o arminiano diz que quando Deus visita o ser humano no seu coração, ele opta ou não por abraçar a graça de Deus na sua vida. Já o calvinista diz que ele foi eleito e escolhido desde o ventre. Antes de existir, Deus já, na sua presciência, elegeu a pessoa para a salvação. Podemos entender assim? E aí nós vemos que essa interpretação do que é palavra de Deus, do que é informação cultural, do que é de fato o que o apóstolo ou o escritor bíblico quer dizer, não é uma coisa tão fácil assim. Porque, além do hiato, do abismo temporal, cultural, social, que há entre os textos da Bíblia e a literatura que nós estamos tratando, que é epistolar, e o nosso tempo é muito grande. A literatura epistolar é uma literatura de informação ocasional, ou informação situacional. E aí nós temos que fazer um trabalho muito grande para entender aquilo que é e aquilo que não é palavra de Deus, mas é um mero relato cultural, um relato ocasional, um relato situacional. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, quando diz o apóstolo para o seu querido discípulo Timóteo, um jovem missionário, discípulo de Paulo, que pastoreava a igreja em Éfeso com muita dificuldade. Ele fala assim para Timóteo: quando você vier para onde? Ou vier de onde? Quando você vier, no caso Paulo estava preso, possivelmente em Roma, ele diz em 2 Timóteo 4,13, quando você vier, traga uma ordem, um mandamento, a minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo, traga também os livros, principalmente os de couro, os pergaminhos, ou mesmo os papiros, ou mesmo os rolos, tragam-me os meus livros. Ora, esse texto fala de uma situação específica para uma pessoa específica em um dado momento específico. Nenhum cristão é obrigado a ir hoje a Troade, que é uma cidade da Turquia asiática, logo ali acima daquelas 7 cidades do Apocalipse, né, que nós temos no livro da Revelação de João. Troade, aquela região ao norte
da parte asiática da Turquia, onde ficava esse lugar. E nenhum cristão hoje precisa ir até Troade, até a Turquia, para poder procurar uma capa ou os livros de Paulo. Não caberia isso para nenhum de nós. Então nós temos, de fato, que aprender a discernir o que é da igreja e das pessoas do primeiro século da era cristã e aquilo que nós podemos aplicar à igreja do século XXI, à igreja dos dias de hoje. Será que 1 Timóteo 5:23 é um mandamento para todos os cristãos, que nós acabamos de ler agora, né, no texto bíblico, ou é um mandamento posterior para o povo de Deus? Quando lemos, além do que acabamos de ler sobre a capa de Paulo que ficou em Troade, quando lemos em 2 Timóteo 5:23, Paulo falando para Timóteo, você tem um problema de saúde no estômago, por isso eu sugiro que você não beba só água, mas beba também um pouco de vinho. Será que esta expressão de Paulo para seu filho na fé, Timóteo, o jovem pastor em Éfeso, serve para nós hoje também, se nós tivermos algum tipo de problema de saúde gástrico, estomacal? Um pouco de vinho vai nos ajudar? Né? Que situação é essa? Se nós não conhecêssemos que a água usada ali em Éfeso, na Ásia Menor, naquela região da Turquia asiática de hoje, era uma água de baixa qualidade, que Paulo sugere que Timóteo, por ter muitos problemas de saúde nesse aspecto gástrico, que ele use vinho. Será que isso se aplica hoje para os irmãos do século XXI, da igreja atual? Ora, esses textos têm um amparo para o momento, para a época do leitor original, no caso Timóteo. Mas precisamos fazer a diferenciação através da hermenêutica daquilo que é aplicável ao tempo de Paulo, ao tempo do Novo Testamento e ao nosso tempo, para que nós possamos de fato ter uma hermenêutica sadia e uma vida profícua na presença do Senhor. Há, portanto, passos básicos, regras básicas para essa hermenêutica. Vamos ver uma primeira regra que diz o seguinte: um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor ou os seus leitores originais. Vou repetir. Um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor ou os seus leitores originais. Vamos pegar, por exemplo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6. Paulo aqui está mandando a mulher, as irmãs, usarem véu. É isso que o texto está, de fato, dizendo, ensinando? Pois o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6, diz assim: mas a mulher desonra a sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas, uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la com um véu. Paulo está falando aqui que as nossas queridas irmãs na igreja devem usar véu no culto para orar.
para falar a palavra, para proclamarem o Evangelho, é isso que Paulo está dizendo? Precisamos fazer a diferenciação entre aquilo que Paulo de fato disse para os seus leitores originais e aquilo que nós podemos entender nos dias de hoje. Precisamos fazer a exegese, ver o que Paulo disse no original e depois a hermenêutica, interpretar em consonância com esse original aquilo que o apóstolo ensinou para a igreja em Corinto, aquela carta aqui que estamos usando, a primeira carta, que foi escrita entre os anos 50 e 52 da era cristã, mais ou menos, ou um pouco mais, 55. Neste capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está tratando da ordem no culto cristão. Vale ressaltar que naquela época não existia templo cristão, né? A igreja se reunia nas casas dos irmãos, mas todos sabiam, ou ao ar livre, mas todos sabiam que ali estava tendo um culto cristão. Paulo está esclarecendo qual é a participação dos homens e das mulheres, porque o culto cristão, desde o seu início, é democrático. Tanto mulher quanto homens participam do culto, diferente do ritual ou das celebrações no judaísmo, onde na sinagoga havia um lugar para os homens, só eles participavam da leitura da Torá, da proclamação do ensino, etc. As mulheres ficavam numa cortina lá atrás, sem contato algum com os homens. No mundo cristão, no culto cristão, havia uma participação mais democrática, digamos assim, de todos, tanto homens quanto mulheres, poderiam participar da liturgia, diferente da sinagoga, diferente do judaísmo. Contudo, nós podemos entender que naquele período não havia a roupa, por exemplo, que os nossos queridos católicos têm, a roupa da missa, aquela roupa especial para ir para o culto. Não, não. Naquela época não havia uma roupa especial para o culto, um terno ou um conjunto, saia, colete para as irmãs. Não havia. As vestes naquela época entre homens e mulheres eram muito parecidas. Ambos usavam túnicas com algumas diferenciações, mas a principal diferenciação nos trajes da época era o véu que as mulheres usavam normalmente. As mulheres respeitosas na sociedade greco-romana e palestinense também usavam um véu, não tal qual o véu que se usa hoje nas comunidades islâmicas, né? Aquele véu, aquela burca, algo mais suave, para poder a mulher ter seu cabelo arrumado, ter esse traje respeitoso e participar da celebração. Por que Paulo coloca exatamente isso na igreja em Corinto, aqui no capítulo 11, quando ele começa a falar sobre a ordem do culto, depois ele vai falar sobre a ceia do Senhor, vai fazer uma espécie de roteiro da ceia, como deve ser feita a ceia. Por que ele fala exatamente isso? Porque no mundo de então, na cidade de Corinto, na antiga Corinto, havia um grupo de mulheres chamado Hetairai, que eram aquelas amantes profissionais, mulheres educadas, e que serviam os homens de posses. Elas não usavam esse véu, elas usavam os cabelos soltos, né? E todos na sociedade em Corinto sabiam que elas eram desse grupo pago de prostituição efetiva na cidade.
Havia também, havia também as sacerdotisas de Afrodite, que ficavam no templo de Afrodite, construído num monte chamado Acrocorinto, um monte que até hoje, se você for visitar as ruínas da antiga Corinto, ali na Grécia, você verá esse monte lá no alto com as ruínas do templo de Afrodite, que ali era adorada, a deusa do amor, não é? Aí do termo afrodisíaco. Então, as sacerdotisas de Afrodite não usavam os seus cabelos presos e nem com véu, elas usavam cabelos soltos, assim como as escravas também, que normalmente cortavam o cabelo, e as adúlteras assim o tinham como uma forma de castigo. Para diferenciar e para poder haver uma certa ordem no culto ali em Corinto, Paulo ele sugere e pede para que as irmãs não usem o cabelo desgrenhado, o cabelo desarrumado, não se portem tal qual ou tais quais as sacerdotisas de Afrodite no culto, onde as sacerdotisas que faziam culto a Afrodite lá em Acrocorinto desgrenhavam seu cabelo, ficavam em transe, rodopiavam, chamavam a atenção, né, tinham lá o seu momento ritual, né, de adoração à sua deusa, e isso Paulo não queria que a igreja em Corinto se assemelhasse àquele culto pagão. Por isso que ele fala, se a mulher não arruma o seu cabelo, e coloca então um véu para que haja uma certa descrição, né, decência e ordem no culto. Não é um mandamento para que as irmãs das igrejas, das demais igrejas ou das demais gerações usem véu. Paulo nunca disse isso, né? Não é algo que Paulo falava, ordenava, e não era palavra de Deus para a igreja, mas sim uma forma de Paulo lidar com o problema que estava ocorrendo ali, que algumas irmãs ficavam tão entusiasmadas e começavam a rodopiar, usar os seus cabelos, que normalmente eram longos, e a chamar a atenção para si e tornar o culto uma verdadeira festa, né, a Afrodite, não a Jesus. Algo que não era conveniente. O segundo passo, ou a segunda regra básica para nós entendermos a literatura epistolar, é sempre quando compartilharmos circunstâncias comparáveis, situações de vidas específicas e semelhantes, as dos destinatários do século I, a palavra de Deus para nós é a mesma palavra de Deus para ele. Então, o que esse passo nos ensina? Nos ensina que há determinados pontos do texto epistolar que podem ser absolutamente aplicados à nossa vida, porque há uma similaridade, há uma igualdade entre situações de então com as situações de hoje. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, diz o seguinte: não sabeis que os injustos, aqueles que não seguem a justiça de Deus, não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Estou lendo na Almeida Revista e Corrigida. O que Paulo trata no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios? Ele trata como nós já adiantamos um pouco quando lemos o texto inicial
em 1 Coríntios 6,12, da plenoxia, da ambição, da avareza, do desejo de ter mais, além da conta. E as pessoas entravam em litígio umas com as outras e levavam os seus problemas para os tribunais, levando o irmão contra o outro a ter uma dificuldade imensa que poderia ter sido resolvido dentro da igreja para fora dela, para que os juízes estabelecidos por Roma pudessem ajudá-los a resolver o problema. Mas Paulo, ele faz uma lista de comportamentos reprováveis, tanto quanto a avareza, a plenoxia naquela época. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6 não há relatividade cultural ou especificidade moral diferente das de hoje, pois todos os elementos listados nos versículos 9 e 10 de 1 Coríntios capítulo 6 são pecados graves, tanto ontem como hoje. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, que Paulo pontua que a devassidão, a idolatria, a maledicência, a roubalheira, a bebedeira, a avareza, o adultério, a fornicação, a homossexualidade impedem quem pratica tais coisas de herdar o reino de Deus, nós precisamos entender que essa palavra não é cultural ou não é tão somente aplicada àquela época. Mesmo porque toda a moralidade aqui descrita no capítulo 6, versículos 9 e 10 de 1 Coríntios, também é aplicada nos dias de hoje. Roubar ontem é roubar hoje. Devassidão ontem é devassidão também hoje. Idolatria ontem é idolatria também hoje. A questão da homossexualidade é condenada na Bíblia tanto ontem como hoje, quer queiramos ou não. Permita-me falar, por exemplo, da questão histórica que abordagens filosóficas tais quais o estoicismo, o epicurismo e o cinismo, essas três abordagens filosóficas gregas, condenavam a prática homossexual. Mesmo a comunidade greco-romana aceitando, e nesse texto Paulo fala de duas palavras que identificam essa prática nos dias do Novo Testamento. A palavra malakos, efeminado, significa aquele rapaz que se deitava com os homens por dinheiro ou por algum bem, o prostituto do sexo masculino, que tinha relações homossexuais. Mas tinha também uma outra palavra, asenokoites, que significa sodomita, uma alusão àquela situação que ocorre em Gênesis, onde Ló é quase ameaçado pelos sodomitas por conta de recepcionar anjos na sua casa. Então nós temos aqui, diante de nós, uma continuidade desse raciocínio bíblico, onde tais pecados gravíssimos são apontados por Paulo como sendo tropeços, como sendo empecilhos para que a pessoa possa herdar o reino de Deus. Não é uma questão cultural aqui, não é uma questão ocasional, é uma questão de fato, de palavra que transcende as gerações e que revela a vontade de Deus para todo ser humano, desde o período antigo até o período atual. Assim, para concluir a nossa pequena análise da literatura epistolar, podemos afirmar que textos específicos para uma pessoa, como 2 Timóteo 4,13, ela pode expressar um exemplo apenas para o que ocorreu
com os discípulos de Paulo naquele período do Novo Testamento. Todavia, aquilo que encontramos em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, é atemporal, transcende, é aplicável a todas as gerações que vieram depois desse texto escrito e inspirado por Deus. Assim, basicamente, as regras, ou são as regras para interpretar as epístolas. Eu convido a você a lê-las, a escutá-las, a segui-las, pois de fato você estará tirando do texto bíblico um ensinamento fecundo, profícuo e abençoador para a sua vida e para os seus. Assim que Deus abençoe. No próximo encontro, esperamos falar sobre como ler o Antigo Testamento. Vamos começar a adentrar nesse novo aspecto da literatura bíblica e, com certeza, permitindo Deus, nós vamos fazê-lo e tentar passar da melhor maneira possível para todos vocês. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Lembre-se que estamos ainda numa pandemia da nova Covid-19. Se sair ou estar numa reunião pública, use máscara, use álcool gel, mantenha distanciamento, imunize-se, procure se vacinar e abençoar sua vida e a vida de todos com a saúde que vem do céu. Que Deus a todos abençoe rica e abundantemente. Amém. Até a próxima.